Olá, nessa aula nós vamos falar sobre hipertrofia muscular, ou seja, ganho de massa muscular e, consequentemente, ganho de força, né? Isso que está atrelado geralmente à academia, mas isso pode ser utilizado também em esportes que exijam um ganho de massa muscular mais vigoroso. Então, é uma aula importante, né? Principalmente para quem faz atividade física um pouco mais pesada. Então, primeiro a gente tem que entender o que é hipertrofia e, consequentemente, o contrário dele, o que é atrofia. Então, vamos começar pela atrofia, né? A atrofia, que é um músculo que detém baixa tonificação muscular devido à falta de movimentos. Ou seja, o músculo ele não tem massa muscular suficiente para executar movimentos muito vigorosos e, dependendo da situação, nem um simples movimento, né, de sustentação. Isso porque a musculatura, a massa muscular, ela é a principal responsável pela sustentação do corpo. Tá? Então, se você tem uma perna atrofiada, se você não tem uma perna com massa muscular suficiente, você não vai ter força suficiente para sustentar o peso do seu corpo. E a hipertrofia é o contrário, né? É o músculo que detém alta tonificação muscular devido aos exercícios físicos. Então, quem vai para a academia, por exemplo, que fica fazendo aqueles exercícios de bíceps, tríceps, né, de perna e por aí vai, eles estão ganhando massa muscular. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está tendo um gasto calórico alto naquela região e, conforme ele vai tendo micro lesões naquela região, ele vai ganhando massa muscular. Isso eu vou explicar, né, passo a passo de como acontece daqui a pouco. E aí a gente falou sobre tônus, né, nessas duas explicações. Então, o que significa tônus muscular? Tônus muscular é o estado involuntário de contração natural dos músculos corporais, responsável por fazer com que possam entrar em ação sempre que necessário. O que isso quer dizer? Quando você está em estado de repouso, se você está acordado, o seu corpo sempre mantém, né, a sua musculatura sempre mantém uma tonificação, ou seja, ela mantém uma rigidez. Então, os exercícios de hipertrofia ajudam a manter a rigidez ou aumentar a rigidez dessa musculatura e dar sustentação ao corpo. Se você botar a mão agora na sua perna e você sentir ela muito mole, né, mesmo que você esteja contraindo a perna, quer dizer que sua perna está atrofiada, ou seja, ela não tem musculatura suficiente. E se você for fazer uma corrida muito forte, por exemplo, a chance de lesionar a sua musculatura vai ser muito grande e pode te trazer até problemas muito graves. Então, o que é a massa muscular, né? Tem gente que chama até que chama de massa magra, para poder diferenciar da gordura, né? Então, ela representa o conjunto de músculos do corpo. Então, quando você vê uma pessoa atlética, você consegue ver o desenho da musculatura dessa pessoa, né? Quando você vê uma pessoa que não é atlética, você vê essas partes mais arredondadas, vamos dizer assim. E isso, o que isso quer dizer? Quando você tem a parte mais arredondada, né, mais fofa, quer dizer que aquilo ali tem um acúmulo de gordura. E se você tem um acúmulo de gordura, o seu corpo se torna mais pesado. Então, quando você faz exercícios físicos, quem faz isso de forma rotineira mantém essa taxa de gordura baixa e a gente consegue ver o desenho da musculatura no corpo. E dependendo do exercício que você faça, essa musculatura ela pode crescer, né, e ficar mais forte. E aí a gente chama isso de ganho de massa muscular, que é quando essa massa começa a aumentar. Então é importante frisar isso, não pode confundir massa magra, que é a musculatura, com a gordura. E do que é formado um músculo? Então vou botar aqui agora um desenho na tela, né, do que é um músculo, e a gente tem aí várias estruturas dentro de uma coisa só. Então a gente tem ali o osso, que não faz parte da musculatura, mas a gente tem um tendão que liga a musculatura ao osso, né? Então é essa parte branca aí, que está com uma setinha escrito tendão, isso faz com que ela se ligue no osso e isso ajuda a fazer o movimento. Tá? Tem o perimísio, o epimísio e endomísio, que eu não vou entrar em detalhes, mas eles são como se fosse uma capa, né, de proteção da musculatura. Dentro dessa capa de proteção, a gente tem os vasos sanguíneos, que ajudam na irrigação da musculatura. Então, sempre quando a gente faz algum exercício físico, até uma atividade física, né, como caminhar, por exemplo, esses vasos sanguíneos, ele tem uma quantidade maior de sangue passando por ali que inunda a musculatura
e isso faz com que a musculatura inche, né? Então quem faz, né, quem foi para academia alguma vez e começou a fazer algum exercício físico e quando termina o exercício, você sente que o músculo está maior, por quê? Porque ele está irrigado com sangue. Ali dentro a gente tem o feixe muscular e dentro desse feixe, podem ver que são vários feixes, a gente tem fibra muscular. Essas fibras, elas são bem finas e quando você faz exercício, essas fibras musculares, elas têm microlesões, tá? Então, essas microlesões que acontecem nos exercícios físicos, elas passam por um processo de inflamação, né? Que aumenta a síntese de proteínas e depois ele começa um processo de regeneração. E esse processo de regeneração, de inflamação, é que faz com que a gente ganhe massa muscular. Então, para a gente entender de uma forma mais resumida e mais fácil, quando a gente faz exercícios, né, essas fibras, né, elas se quebram, gerando microlesões. Essas microlesões se regeneram e nesse processo de inflamação e de regeneração, a nossa musculatura começa a aumentar. Obviamente isso tem que ser mantido de uma forma rotineira, porque não adianta fazer exercício hoje e só fazer daqui a 2 semanas. Então essas microlesões elas vão se regenerar e depois vai voltar ao estado normal. O processo de ganho de massa muscular ela acontece de uma forma demorada. Então você começa a ver crescimento no seu corpo depois de 6, 7 semanas que você começa a fazer exercício pela primeira vez. Dentro desse exercício a gente tem o que a gente chama de adaptação neural, ou seja, não é simplesmente fazer o exercício, você tem um processo de aprendizagem do corpo, né? Então ele vai entender o que está acontecendo ali, e você vai ter um processo de ganho de força, né? De uma forma muito rápida, né? No início do treinamento, e depois a gente vai ter uma fase de estagnação. Então vai chegar um momento que a gente vai chamar de overtraining, você não consegue mais ganhar massa muscular, você tem que começar a fazer mais exercícios para poder ter um ganho de massa muscular e mudar esses exercícios. Ou seja, você tem que estar sempre saindo do seu conforto, né, vamos dizer assim, e a dor ela vai fazer parte do exercício, não tem jeito. E existem várias coisas que vão influenciar nesse ganho de massa muscular. Tá? Primeiro, tipo de músculo. Então você tem músculos de fibra de contração lenta, fibras de contração rápida. Isso varia, né, de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais adequado para fazer contrações rápidas, tem gente que é mais adequado para fazer contrações lentas. Então isso vai definir se você vai ser, por exemplo, um corredor de alta velocidade ou um corredor de resistência. Tá? Isso varia de pessoa para pessoa. A alimentação, se você tem uma alimentação adequada para cada tipo de exercício que você faz, se você tem proteína suficiente, se você tem carboidratos suficientes, né? Então quem faz maratona, por exemplo, tem que ter uma carga de carboidrato no organismo suficiente para poder ter energia para correr 42 km. Né? E também tem que ter uma quantidade de proteína suficiente para poder fazer a regeneração da musculatura. Então a gente volta naquele quadrinho de antes, né, na síntese de proteína. Por quê? Porque a proteína ela ajuda na recuperação e na reconstrução da musculatura. Então a proteína que a gente encontra na carne, no feijão, ela tem a sua importância para poder fazer essa regeneração e ter o ganho de massa muscular. O volume de exercícios, né? Então a quantidade de exercícios, então as repetições, se você for uma pessoa que frequenta a academia, ela vai influenciar diretamente na quantidade de massa muscular que você vai ganhar. E também tem que estar aliada à carga. Então a quantidade de exercício que você faz e o peso que você usa, a carga que você usa, influenciam diretamente no ganho de massa muscular. A periodização, né? Então se você vai fazer, quantas vezes você vai fazer isso por semana, né? A intensidade e por aí vai. Tudo isso, e também tem que ter o tempo de descanso. As pessoas acham que treinar todo dia vai fazer com que ela ganhe muita massa muscular. Na verdade não. Por quê? Porque a musculatura ela tem que ter um período de regeneração. Se você não deixa a sua musculatura regenerar, vai chegar um momento em que você vai estar fazendo exercício só por fazer. Você não vai ganhar massa muscular suficiente ou não vai ganhar na velocidade necessária. E por último, a execução correta dos movimentos. Né? Não é só chegar lá e fazer o movimento, você tem que saber o posicionamento de perna, de braço, até da cabeça, dependendo do exercício. Por quê? Porque isso pode evitar lesões. Então, um grande exemplo, talvez o maior, seja o agachamento, em que a gente tem
né, um macete para fazer o agachamento é que a ponta do joelho, né, o seu joelho não pode passar da ponta do seu pé quando você agacha, ou seja, você tem que fazer um movimento de sentar, né, para trás. Se você faz o movimento de empurrar o joelho para frente, você está fazendo com que a carga vá toda para a sua lombar, e isso vai te gerar um problema na lombar daqui a um tempo. Como já foi dito, a dor faz parte da vida de exercício, né? Então, mesmo que ela seja fraca, é uma dor. E essa dor acontece por quê? Porque você está criando microlesões na sua musculatura. Então, aquela dor pequena, né, um pouquinho mais, ela é aceitável. O problema é quando você faz um exercício de uma carga muito alta que seu corpo não está preparado. E isso acontece geralmente com quem vai para a academia pela primeira vez, que acha que está muito fácil, começa a botar peso, no dia seguinte não aguenta andar, tá? E isso pode gerar um problema por quê? Porque você tem que tomar remédios, como anti-inflamatórios, para poder diminuir a dor. E como a gente já falou, né, nesse vídeo, a parte de inflamação da musculatura, ela é parte do ganho de massa muscular. Então, quando você usa anti-inflamatórios, você pausa esse processo e evita que você ganhe massa muscular, né? Então, por isso que você, quando começa a fazer exercício, você tem que começar com a carga muito baixa e aumentando gradualmente no decorrer da semana ou do mês. Isso depende da pessoa, obviamente, né? Então, não é porque você está fazendo a primeira vez que está leve que você vai aguentar fazer isso, né, sempre, né? Você está leve, mantenha o leve e às vezes até é bom diminuir. Como que acontece a dor? A dor, quando a gente quebra, né, esse filamento, essa fibra, tem muita gente que acha que é ácido lático, porque quando a gente faz exercício físico, nossa musculatura se inunda de ácido lático. E as pessoas acham que é o ácido lático que faz você sentir dor. Na verdade, não. O que faz sentir dor é a quebra desse filamento, né, e quando ele encosta nos neurônios de dor. Então, a dor não é por conta do ácido lático. Tem pesquisas até que indicam que o ácido lático ele pode ajudar na diminuição da dor, né, mas isso é uma questão mais aprofundada, não tem por que a gente entrar aqui agora. Mas a dor ela acontece porque quando essa fibra quebra, ela encosta num neurônio referente à dor. Então, se você faz exercícios muito pesados com uma musculatura que não está preparada, você tem muitas microlesões, né? E essas várias microlesões vão encostar em vários neurônios de dor e você vai sentir, obviamente, muita dor. Então, para a gente finalizar essa aula, quais são as recomendações? Não usar anti-inflamatórios por conta de dores comuns pós-treino, pois a dor ela faz parte, ela é um sinal de que o exercício está sendo executado. Obviamente, se você tiver que trabalhar no dia seguinte, tiver que estudar e você não aguentar nem sair da cama, aí você tem que tomar um anti-inflamatório, mas você está tendo aquela dor comum, né, de exercício físico, evite usar anti-inflamatório. Não pegar pesado no início do treino. Então, se você está fazendo exercício pela primeira vez, comece o mais fraco possível, passa leve nos primeiros dias e vai aumentando gradativamente. Isso vale para corrida, não adianta você querer correr uma maratona no primeiro dia de corrida, né? Corre 15 minutinhos, corre 2, 3 quilômetros, né? Se você não aguenta correr, começa com uma caminhada, principalmente quem é mais velho, né? A partir dos 35 anos, o ideal é que você comece com uma caminhada, se você nunca fez exercício. Então tem sempre que pensar em começar leve. Sempre verificar a forma correta de se fazer movimentos, né? Principalmente a corrida é o mais acessível para as pessoas. Existe uma forma correta de se correr, que é não usando o retropé, usar mais ou menos a ponta do pé, ali o meio do pé. Então, se você for fazer essa corrida, não use a pisada como se você fosse pisar como se estivesse andando, né? Você tem que fazer um movimento próprio para a corrida. E os exercícios de academia também. Todos os exercícios têm maneiras corretas de se fazer para você não ter lesões. Tenha tempo de descanso. Então não adianta você fazer exercício 7 dias por semana. Você tem que ter um tempo para descansar. Ou você pode fazer exercício esses 7 dias por semana, mas você tem que dividir por grupamentos. Ou seja, hoje eu vou fazer exercícios que envolvam um braço, né? Amanhã eu vou fazer exercícios que envolvam pernas. Porque enquanto um está descansando, o outro está em atividade. Então isso faz com que a sua musculatura se regenere, né, e te dê energia suficiente para poder fazer o exercício da melhor qualidade possível. E a alimentação tem que ser adequada para o exercício, né? Não adianta você comer frango grelhado com batata doce todo dia e você esquecer
os outros tipos de proteína, né? Você tem vários tipos de proteína, né? Outros tipos de carboidrato. Não, você tem que ter uma dieta variada e recomendada para cada tipo de exercício. Então é isso, gente. Lembrem-se, sem dor, sem ganho, né? No pain, no gain. Vamos fazer o exercício da forma mais consciente possível. E agora a gente já sabe como que acontece esse ganho de massa muscular. É isso aí, gente. Valeu!